Alô, alô, São Paulo, boa tarde para você, ouvinte do Rodada Contínua. Nesta segunda-feira, estamos chegando com os destaques do dia. Em clássico equilibrado, Santos e Corinthians apenas empatam em 0-0. Audax vence mais uma e segue líder da Série A2 do Campeonato Paulista. São Paulo vence fora de casa e encosta na liderança. Palmeiras viaja e joga na Libertadores na quinta. Corinthians já está em voo para enfrentar o Tijuana do México na quarta. A partir de agora, com Rodada Contínua. Já vamos chegando, os primeiros destaques da coletiva de ontem. Vamos ouvir o professor Muricy Ramalho e também o professor Tite na coletiva após o jogo Santos e Corinthians. Algo porque o Corinthians é que o marcou muito bem mais uma vez. E uma outra situação, que essa é boa para você. Renato Augusto foi um grande jogador no primeiro tempo e no segundo perdeu aquele gol. Quando eu perguntei a ele como é que ele perdeu, né? Se é que perdeu, né? Podia aproveitar melhor. Ele falou assim, ainda falta um pouquinho de ritmo. Aí eu fiquei olhando para ele e falei, bom, se falta ritmo, imagina a hora que tiver ritmo. Bom, vai ser titular. É um probleminha a mais para o Tite, um problema bom. Essas duas situações, Neymar e o Renato Augusto. Primeiro, tu vê como a tua pergunta ela vem em encontro à resposta que eu dei anterior. Aquele entrosamento que é natural que aconteça do cara de cabeça baixa jogar, ele vai ser buscado. Assim como o Santos em algumas peças que mudou. Vamos ser justos, né? Dos dois lados. Esse jogar sem pensar. Mas já num grau elevado, o Renato, eu digo assim para ele, assim, ele é acelerado, ele é competitivo, né? Ele não precisa botar fogo nele, ele já é da sua essência, né? Às vezes você tem que deixar para ele um nível de concentração mais adulta, porque às vezes ele erra um lance, ele baixa a cabeça e já calma, concentra, né? Ele vai adquirindo, até porque é normal que aconteçam alguns erros. Não queria que acontecesse, gostaria que a finalização fizesse boa, mas ele é do jogo até ter esse entrosamento maior. O Neymar é um extraordinário jogador, né? Ele é um extraordinário jogador e méritos muito a nossa forma de e nós sermos leais e sermos a equipe mais disciplinada do campeonato e não apelar em nenhum momento para a violência. O Corinthians vai continuar assim, e ele vai construir as suas vitórias assim. Tite, as suas mudanças no segundo tempo, a entrada de Romarinho, Sheik e o Douglas no lugar do Danilo, também do Guerreiro e do Pato. São jogadores que, pelo menos teoricamente, têm características semelhantes. Qual que foi a sua ideia nessas mexidas e se você achou que deram resultado, apesar do empate, pelo menos perto do que você imaginava? Perdão, parceiro, mas não era a mesma característica. Danilo e Emerson da velocidade e o Danilo da retenção. Douglas é da armação, movimentos de trás para frente, e o Guerreiro na dupla de atacantes, retornando um pouquinho. Então, o que eu tinha? Qual é que é a ideia? Que esse é o mais importante. Era de botar velocidade também em cima do jogo. O Romarinho também, em cima de uma saída, e aí também o Santos não se expôs, não saía com a sua linha de 4, né? Porque se sair, e nós pegarmos uma bola com o Douglas, uma bola com o Renato, uma bola com o Danilo, para assistência para esse jogador de velocidade, e aconteceu o que aconteceu com o Renato, passando na cara do gol. Tite, o quinto empate, se não me engano, do Campeonato Paulista do Corinthians. Quinto empate seguido. Até que ponto isso te incomoda, se é que te incomoda, né? Porque o Muricy mesmo falou que o campeonato pega fogo mesmo a partir da próxima fase, isso não é segredo para ninguém. Quinto empate seguido e o Igor, né? O lateral esquerdo, aos colegas que não conheciam, um garoto que tem bastante personalidade, como você pretende utilizá-lo quando ele tiver a oportunidade mais para frente? Parabéns para a categoria de base do Corinthians. Parabéns para o garoto, eu falei ali dentro. É muito difícil de jogar um jogo com essa dimensão, com essa grandeza e ter a naturalidade que o menino teve. Jogou muito. Até abusou, eu gritei dentro do vestiário. Quem é que te mandou tu fazer finta dentro da área, dentro do teu próprio campo, sair com drible? Ele me olhou, me atravessar. Mas era para simbolizar aquilo que ele teve de personalidade, de jogar, de ser leal, de ser competitivo, de entrar dentro do espírito da equipe. A equipe deu a ele essa tranquilidade. E principalmente as categorias de base que formaram mais um atleta para ser aproveitado. Quinto empate, o empatite vai ter que parar também no Campeonato Paulista.
Tite, o Tijuana é o adversário mais difícil que o Corinthians vai encontrar nessa primeira fase da Libertadores, e a respeito da logística, ela atinge diretamente a partida que o Corinthians faz sábado contra o Ituano no Pacaembu. É claro que agora o foco é Libertadores, mas depois da volta do México para essa longa viagem, você vai estar pensando no Ituano também. Como é que você vai preparar a volta? Porque aí você muda de sintonia e aí vem o Paulistão. Esses 3 jogos estavam linkados, não tinha como não pensar no outro. Nós estamos jogando um clássico que é um campeonato à parte, tendo um jogo decisivo na quarta-feira pela Libertadores. Não dá para fugir disso. Eu digo, gente, a gente tem que estar capacitado, estar focando, independente de qualquer coisa, agora. Eu vi o jogo contra o Milionários, o Tijuana, e vou dizer, o Milionários ele perdeu em casa, mas teve as melhores oportunidades para vencer o jogo. Estou falando até de forma contrária, então não sei como vai se apresentar lá. O gramado sintético, eu tenho a experiência, ele é muito diferente. Ele é muito diferente. O que eu estou falando, todo mundo que joga peladinha sabe o que eu estou falando. Quando tu vai cavar uma bola e tem um colchãozinho, não dá. Se ele pegar molhado, ele vai espirrar, a bola vai escorregar. Se tiver mais pó de borracha, a bola vai ficar sem velocidade. Se for mais batido o chão, a bola vai correr. Eu estou olhando e estou batendo, porque todos nós batemos uma bolinha, vocês estão fazendo com o sinal. E essa adaptação para campo ela é diferente. Por exemplo, hoje nós pegamos um gramado que ele é diferente do Pacaembu. A nossa grama é mais baixinha, fininha, um campo molhado, a bola, velocidade. Hoje a grama alta, perna incha. Então, não tem influência, assim, e essa adaptação a gente vai ter que ter. Tite, e o jogo do sábado, desculpa. Cara, por favor. Você já imaginou um frente você tem um monte de interesse, mas tem um bom senso. Tem um bom senso. Eu não sei a federação. Tá? Não é privilegiar. Um time que está disputando a Libertadores pode chegar na sexta-feira e jogar no sábado, cara. Vai machucar um investimento de um atleta que ele vai estar revertendo. Eu parei de jogar com 27 anos, eu sei o que é. É na rede contínua. Tu rebota dinheiro, daqui a pouco tu não tá uma intensidade, um estirão, tu perde um cara num pique. Não tem tempo, é fisiológico isso. Ninguém falou nada para mim, mas aí eu olhei quarta-feira, viu? Estou falando até para exemplo, passei para todo mundo. Olhei jogando o Fluminense, Fluminense jogou quarta pela Libertadores. Aí jogar sábado. Cara, não. É um pouquinho de bom senso, assim, quem está na Libertadores, quem está numa competição, vamos privilegiar, não é privilegiar, vamos dar 72 horas no mínimo para recuperar. Cara. Esse é o pagamento pelo sucesso, né? Que tem que se pagar um pedaço. Mas está errado. Definitivamente será isso errado. É errado. É errado. É descomunal. Qualquer pessoa que entra na justiça, não estou falando justiça comum, na justiça desportiva, menos 72 horas não se joga. O Tite, se você estivesse dando uma corujada nas rádios, nas principais rádios de São Paulo, como eu dei, todo mundo, a maioria das rádios diz que o jogo foi decepcionante. Decepcionante por quê? Porque o Corinthians estava com a cabeça no México e o Santos tentando sair de uma crise, o Santos não jogou bem, o Corinthians não fez o gol que tinha que fazer. Foi decepcionante para você? Eu acho que respeito todos, é uma exigência demais. Talvez todos nós esperássemos um ritmo mais acelerado do jogo. Todos nós, e talvez isso. Mas estava muito difícil de jogar. Qualquer um, se vocês falarem com os atletas do Santos, eles vão falar, os meus falam assim, a grama está alta, a bola não corre, e os movimentos, eles são sempre mais lentos. Quando é um jogo à noite, isso fica mais elétrico, fica mais acelerado. A velocidade eu também tinha expectativa que eu fosse. Mas não vi. Vi um jogo normal, um jogo clássico médio, que tivesse da nota, eu não gosto da nota, mas sei lá. Tu fez assim 4 para ti, para mim 6, 7, nós marcamos, por exemplo, no Mar muito bem, tivemos as melhores chances para definir desde o primeiro tempo. Eu vou dizer assim, se quem tivesse que é o merecedor e que tomou a iniciativa o tempo todo para buscar, fomos nós. Quem jogou dentro do campo adversário o tempo todo, fomos nós. Mas marcou bem, soube marcar também o Santos. Em outros momentos nós soubemos também. Está muito exigente, hein? Nota 4. Muita gente polarizou o clássico para Neymar e Pato.
Você acha que faltou um pouco de inspiração para esses dois atacantes craques do futebol brasileiro, ou a gente tem que dar mérito para as duas defesas? As duas equipes, elas souberam neutralizar os jogadores, e nós tivemos a oportunidade em outros movimentos, o movimento do Renato na diagonal, a bola que ela foi cruzada no primeiro tempo, que dentro do gol o Guerreiro ia fazer, e a cobertura do lateral direito foi muito boa, duas chances vivas, muito claras, muito limpas de gol. E outros momentos que tiveram de finalizar, aquele do Paulinho, que ele tirou do goleiro, do próprio Pato, que ele tirou e melou para o Paulinho. Né? As grandes oportunidades que nós tivemos fomos nossas. Foi nossa. Tite, nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente perguntou para você sobre... É difícil você falar, né? Porque a gente... Falando também o professor Muricy Ramalho. Muito com jogadores, assim, no que diz respeito à carreira deles, entendeu? A não ser, claro, se alguém pediu alguma opinião, essas coisas. Porque depois você pode também se arrepender de não deixar o cara... Passou por mim já vários jogadores que foram embora... E se eu não deixasse naquela hora, ia fazer falta para eles, entendeu? Então, nesse ponto, eu não sou muito de estar me metendo nesse assunto. A gente lá, no Santos, a gente trabalha muito entre nós lá, entre os jogadores, comissão técnica, mas só que a gente não fala nesse assunto com ele também, né? Porque tem muita gente que cuida dele, né? Muita gente que fala dele. Então, eu mesmo estava para conversar com ele um tempo atrás, mas teve uma semana que todo mundo falou. Então, quando eu fui, chegou minha vez, falei, eu sabia que ele ia falar, mas até você também? Então, para corrigir algumas coisas que eu acho, não da vida dele, não da carreira dele, que para mim é problema do pessoal que cuida dele, mas alguma coisa em relação ao campo. Então, não tive nem tempo de falar um pouco do que eu acho de futebol, né? Porque justamente o jogador chega uma hora que não aguenta mais, né? Então, eu acho que... Agora, é importante que o jogador esteja feliz, né? Não importa onde, eu não sei aqui... Cara, aqui para nós trabalhamos, nós queremos que ele não saia nunca daqui, né? Mas eu acho que quem tem que cuidar bem disso aí é as pessoas que cuidam da carreira dele. A gente quer que ele seja feliz, isso eu converso muito com ele nesse sentido. Ali agora no vestiário também conversei. Então, agora... Não dá para responder, porque realmente a gente não... No futebol a gente sabe muito pouco, a verdade é essa, nessas coisas, né? Muricy, tudo bem? Neymar, quando é muito bem marcado, ele perde um pouco o controle, fala muito com a arbitragem. Hoje ele levou um cartão por simulação, ele até reconheceu isso no fim do jogo. Esse é um grande defeito, assim, que o Neymar tem? O jogador é difícil, né? Eu acho que ele vai ser completo um pouquinho mais para frente, né? Ele ainda tem algumas coisas que vai corrigindo, né? É muito da juventude também, porque eu sei, eu também joguei um pouquinho quando era jovem também, né? Então tem que se corrigir algumas coisas, ele sabe disso, né? Ele sabe disso. Tem que ter um pouco de paciência, ele tem que ter um pouco de paciência com o jogo às vezes, porque às vezes você tem que saber o adversário. Então, às vezes, o adversário diminui bem os espaços, marca bem, então você tem que simplificar as coisas para você não ficar nervoso comigo. E ele não admite muito isso, né? Quando porque ele não se omite, ele quer toda hora ir para cima, né? E tem hora que ele tem que controlar um pouco mais o jogo, né? Mas isso é coisa que vai se corrigindo, vai mostrando para ele, e daqui a pouco ele começa em forma outra vez. Pois e todo mundo, né, espera sempre muito, né, Muricy, do Neymar. Talvez depois daquela vitória contra o São Paulo, onde o Santos venceu o jogo, ele não tenha repetido aquela boa atuação, né, desde aquele jogo contra o São Paulo. Hoje, de novo, ele acabou ficando abaixo. Por que hoje, de novo, ele não conseguiu ter o nível Neymar? Ele foi mal, mas ele não teve o nível Neymar. É verdade. A gente está acostumado, como você também está acostumado, eu também como treinador, é o nível Neymar mesmo, né? A gente cobra isso dele porque ele é diferente mesmo, né? Agora, para repetir, às vezes o jogador passa por um processo assim, né? Às vezes ele é bom na carreira, às vezes, que é uma coisa que acontece com você, que não é todo dia que você vai estar, né, naquele, como você falou, como é que o Neymar joga,
Por isso que eu acho que ele tem que ter essa paciência nesse dia aí que ele está. E isso que eu acho que é importante conversar com ele, que é o, né? Mas se conversaram tantas coisas naquela semana lá que eu volto a repetir, mas é uma coisa que é a ser conversada com ele. Mas é um jogador que continua diferente, uma coisa que ele tem de bom é bom caráter, né? Bom parceiro, bom profissional. Isso é fundamental para um jogador nesse nível. Agora, Muricy, é um fato interessante que você toca aqui, né? A gente fala do Neymar pela qualidade que ele tem, o que ele representa, senão a gente não estaria falando sobre isso, né? Um jogador importante no seu esquema. Você falou de felicidade, o jogador tem que estar bem e tal, enfim. Você sente isso? Caiu algo do Neymar? Essa felicidade? Lá no nosso dia a dia tá sempre igual, né? Aquela música ruim dele lá, chata pra caramba, cara. Né? Os amigos dele que sempre vão lá no CT, porque você começa a ver o jogador infeliz quando ele muda algumas coisas, mas ele não mudou nada. Chega com música todo dia, chega alegre todo dia. Amanhã, na terça-feira, às vezes tem um período que os que jogam não querem, a gente deixa de lado para não treinar, ele quer treinar, ele está igual, ele não mudou nada em relação a isso, o ambiente igual com os funcionários, ou seja, fez a festa todo dia aí, viu todo mundo, né? Então, não mudou em relação a isso, ele está a mesma pessoa, então, não mudou, né? Por isso que a gente acredita que seja só esses jogos que são duros, também jogar contra o Corinthians não é fácil. Aí tem que também ver o adversário também. Então, mas não senti nada diferente nele, não. Ele está igual como pessoa. Por quê? Não sei se você vai concordar, foi um clássico abaixo daquilo que você esperava, o Tite esperava. A gente estava conversando aqui agora há pouco, o respeito foi excessivo dos dois times. O Corinthians taticamente vem indo com esse esquema há muito tempo, né? Joga realmente atrás da bola e quando sai em velocidade. E tem jogadores para isso, faz muito bem. E nós também, dessa vez, tivemos que marcar também. Nós tivemos que ocupar os espaços também. Porque é jogo de time grande, cara. Qualquer vacilo, você perde o jogo, né? Então, por isso que não foi um jogo bom. Foi um jogo bom, assim, quem gosta de olhar lá de cima, taticamente, como é que as equipes, até foi legal os desenhos, quem gosta. Mas, assim, para quem veio ver o jogo, não foi legal. Nem para mim, que estava lá embaixo, também não gostei, não. Moisés, mais uma semana cheia você vai ter que trabalhar e você não vai poder usar o Neymar, né? O que isso interfere no teu trabalho? E outra coisa, só para esclarecer, essa semana que você falou aí do Neymar, todo mundo conversou com ele, que semana que foi essa? O que aconteceu? Um monte de gente, eu vi o pai dele conversando, vi um monte de gente falando dele. Uma coisa, toda semana é assim, né? Todo mundo fala dele, né? Então, às vezes, a gente tem que deixar um pouco quieto, né? Na relação faz muita falta, né? Mas um jogador que faz muita falta pra gente, a gente sabe disso, mas aconteceu, né? Aconteceu ele tomar amarelo, ele mesmo reconheceu, eu também achei que não foi nada, apesar que eu estava longe, mas se ele reconheceu é porque não foi nada mesmo, né? E o árbitro estava em cima, o árbitro apitou muito bem, parabéns, a condição física dele muito boa, então agora ele tem que cumprir, treinar e esperar o outro jogo. É duro, porque o jogador quer jogar, ainda mais ele quer jogar todo dia, vai ter que ter paciência. Ok, pessoal, obrigado. Terça-feira, 10 horas, tá? Daniel, só. Obrigado. Daí as palavras do técnico Muricy Ramalho na entrevista coletiva aí concedida à imprensa. Ricardo Soares, concorda com as palavras do Muricy, Ricardo? Antes até teve o Tite também que falou, né? Entendo o seguinte, o Tite, a leitura dele, primeiro que eu até mudando um pouquinho aí da sua pergunta sobre o jogo, ele apontou que, batendo aí com o que a gente vinha falando, se tivesse que ter um vencedor na partida, deveria ser o Corinthians, que criou as duas melhores chances do jogo. O Muricy falou muito do Neymar, né, que é a figura principal aí do time do Santos e que na verdade hoje, e como nas últimas duas partidas, não apresentou um bom futebol. E o que o Ricardo Soares, o nosso comentarista, achou da partida? Depois do jogo, você vai conferir agora a opinião dele. E na sequência, os destaques da nossa reportagem. O Gabriel Lunes, também o Ron Borges estiveram nesta roda bacana, nessa roda legal, para falar do clássico para você.
Estamos aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, onde hoje a Rede Contínua transmitiu ao vivo o clássico Santos e Corinthians. Infelizmente um empate, né, Ricardo Soares? Um jogo que esperávamos muito desse jogo, infelizmente um empate sem gols, 0 a 0. Tua opinião, Ricardo? Bom, o empate sem gols é que foi a decepção, porque esperávamos e que foi um jogo taticamente muito disputado. Tanto o time do Muricy quanto o time do Tite buscaram a vitória. O Corinthians, talvez, se tivesse um vencedor, era um merecedor, porque teve as duas oportunidades do jogo, no primeiro tempo com o Pato e o Paulinho na mesma jogada, e depois no segundo tempo com o Renato Augusto, um passe feito pelo Ralf, que inclusive fugiu até as suas características, a la Rivelino, né? Que fez um lançamento, ele saiu na frente do goleiro Rafael e tocou por cima, e ali o Corinthians poderia ter aberto o placar. O Santos teve um problema aí na ligação entre a defesa e o meio de campo e ataque, e com isso procurava muito aí o Neymar, mas ele foi muito bem marcado pelo melhor jogador em campo, que acredito que tenha sido o Gil, e por isso foi um resultado que saiu bom para os dois times. O Corinthians agora volta a jogar lá pela Libertadores, e o Santos fica aí no Paulistão. Um empate de certa forma justo, 0 a 0, e bom, foi um bom jogo, apesar, como a gente falou, para a torcida que veio, que não teve gols, e saíram decepcionados por isso, porque com grande qualidade técnica se esperava que balançasse as redes aqui do Morumbi. A expectativa era muito grande para gols, tanto do lado do Corinthians, o Pato, o Neymar do lado do Santos. Torcedores decepcionaram de certa forma, porque foram colocados 61 mil ingressos à venda pela diretoria santista, e apenas 17 mil, se não me engano, Ricardo? 17 mil. Foi o público pagante no Morumbi, então uma decepção por parte da torcida, desse ponto negativo. Enfim, o jogo 0 a 0, um clássico que, como a gente já salientou, deixou a desejar aos nossos olhos. A Rede Contínua transmitiu ao vivo do Morumbi em loco. Isso aí, a Contínua transmitindo os melhores jogos para você. Rede Contínua, a maior rede de rádios do Brasil. Boa noite, amigos da Rede Contínua. Estamos aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, onde Santos e Corinthians empataram em 0 a 0, um jogo truncado, um jogo brigado, é verdade, mas que em relação à qualidade técnica deixou a desejar. O Santos agora vai ter a semana inteira livre para trabalhar, para enfrentar na próxima semana o Atlético de Sorocaba, enquanto que o Corinthians viaja ao México para enfrentar o Tijuana em partida válida pela Libertadores da América. Um jogo, uma viagem longa, que o Corinthians inclusive saiu daqui do estádio agora há pouco, vai viajar, a casa do Tijuana fica próxima da fronteira com os Estados Unidos, então é uma viagem desgastante. Até por isso o Tite poupou alguns titulares para a partida de hoje, e agora o Corinthians tenta a segunda vitória seguida na Libertadores, enquanto que o Santos não quebra a fase negativa que vem atravessando. Vinha de 2 derrotas, por 3 a 1 para o Paulista de Jundiaí, para a Ponte Preta, venceu o 15 de Piracicaba por 2 a 1, mas num jogo assim onde o time teve uma atuação fraca. O time que não jogou não contou com o Neymar, é verdade. O Neymar voltou hoje na esperança do Muricy Ramalho para tentar retomar a boa fase e o bom futebol. O que a gente viu aqui não aconteceu. Neymar não rendeu, inclusive teve até um cartão amarelo por simulação, e acabou saindo do jogo sem balançar as redes. E é isso aí, Santos e Corinthians 0 a 0, e agora a gente espera a próxima rodada do Campeonato Paulista para saber como as equipes vão reagir após esse resultado de empate, que não foi bom nem para um nem para outro. Gabriel Nunes, para a Rede Contínua. Agora os destaques do Corinthians, Vinícius Alexios. O Corinthians empatou com o Santos por 0 a 0 pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Jogando como visitante, o Morumbi, que recebeu apenas 17 mil torcedores, o Timão conseguiu anular o atacante Neymar e ter as melhores chances para abrir o placar. A grande oportunidade caiu dos pés de Renato Augusto, que desperdiçou a oportunidade e, na saída do gramado, assumiu que foi mal no lance. Na hora eu troquei, eu pensei em driblar o goleiro, mas como a bola quicou e subiu muito, eu achei que seria melhor jogar por cima. Errei, mas eu acho que valeu a atuação, não só minha, mas da equipe. Jogamos um pouco melhor, acho que seria justo a nossa vitória, entendeu? A gente tem uma sequência que a gente joga a cada 2, 3 dias, isso realmente é difícil, né? Pega o time do Santos, que não jogou no meio da semana, a gente teve um jogo desgastante, de Libertadores, não só desgaste dentro do campo, mas desgaste emocional, de torcida, de tudo.
Então, acho que de uma forma geral foi bom. Em entrevista coletiva, o técnico Tite falou sobre o empate, deu nota 6 à partida e elogiou a postura do lateral Igor, que fez o seu terceiro jogo como profissional. Eu acho que é uma respeito todas, mas é uma exigência demais. Talvez todos nós esperássemos um ritmo mais acelerado do jogo. Todos nós, e talvez isso. Mas estava muito difícil de jogar. Qualquer um, se vocês falarem com os atletas do Santos, eles vão falar assim, pô, a grama tá alta, a bola não corre, e os movimentos, eles são sempre mais lentos. Quando é um jogo à noite, isso fica mais elétrico, fica mais acelerado. A velocidade eu também tinha expectativa que eu fosse. Mas não vi. Vi um jogo normal, um jogo clássico médio, que tivesse da nota, eu não gosto da nota, mas sei lá. Tu fez assim 4 para ti, para mim 6, 7, nós marcamos, por exemplo, o Nilmar muito bem, tivemos as melhores chances para definir desde o primeiro tempo. Eu vou dizer assim, se quem tivesse que ver um merecedor e que tomou a iniciativa o tempo todo para buscar, fomos nós. Quem jogou dentro do campo adversário o tempo todo, fomos nós. Mas marcou bem, soube marcar também o Santos. Em outros momentos nós soubemos também. Parabéns pro garoto, eu falei ali dentro. É muito difícil de jogar um jogo com essa dimensão, com essa grandeza e ter a naturalidade que o menino teve. Jogou muito. Até abusou, eu gritei dentro do vestiário. Quem é que te mandou tu fazer finta dentro da área, dentro do teu próprio campo, sair com o drible? Ele me olhou, me atravessaram. Mas era para simbolizar aquilo que ele teve de personalidade, de jogar, de ser leal, de ser competitivo, de entrar dentro do espírito da equipe. A equipe deu a ele essa tranquilidade. E principalmente as categorias de base que formaram mais um atleta para ser aproveitado. Quinto empate, o empatite vai ter que parar também no Campeonato Paulista. Tite, o Tijuana é o adversário mais difícil que o Corinthians vai encontrar nessa primeira fase da Libertadores. E a respeito da logística, ela atinge diretamente a partida que o Corinthians faz sábado contra o Ituano no Pacaembu. É claro que agora o foco é Libertadores, mas depois na volta do México para essa longa viagem você vai estar pensando no Ituano também. Como é que você vai preparar a volta? Aí você muda de sintonia e aí vem o Paulistão. Esses 3 jogos estavam linkados, não tinha como não pensar no outro. Nós estamos jogando um clássico que é um campeonato à parte, tendo um jogo decisivo na quarta-feira pela Libertadores. Não dá para fugir disso. Eu digo, gente, tem que estar capacitado, estar focando, independente de qualquer coisa, agora. Eu vi o jogo contra o Milionários, o Tijuana, e vou dizer, o Milionários ele perdeu em casa, mas teve as melhores oportunidades para vencer o jogo. Estou falando até de forma contrária, então eu não sei como vai se apresentar lá. O gramado sintético, eu tenho a experiência, ele é muito diferente. Ele é muito diferente. O que eu estou falando, todo mundo que joga peladinha sabe o que eu estou falando. Quando tu vai cavar uma bola e tem um colchãozinho, não dá. Se ele pegar molhado, ele vai espirrar, a bola vai escorregar. Se tiver mais pó de borracha, a bola vai ficar sem velocidade. Se for mais batido o chão, a bola vai correr. Eu estou olhando e estou batendo, porque todos nós batemos uma bolinha, vocês estão fazendo com sinal. E essa adaptação para campo ela é diferente. Por exemplo, hoje nós pegamos um gramado que ele é diferente do Pacaembu. A nossa grama é mais baixinha, fininha, um campo molhado e a bola, velocidade. Hoje a grama alta, perna incha. Então, não tem influência assim. E essa adaptação a gente vai ter que ter. Tite. E o jogo de sábado, desculpa. Cara, por favor, eu sei que tem um monte de interesse, mas tem um bom senso. Tem um bom senso, eu não sei a federação, tá? Não é privilegiar. Um time que está disputando a Libertadores, ele não pode chegar na sexta-feira e jogar no sábado, cara. Vai machucar um investimento de um atleta que ele vai estar revertendo. Eu parei de jogar com 27 anos, não sei o que é. Pô, tu rebenta um joelho, daqui a pouco tu não tá uma intensidade, um estirão, tu perde um cara num pique. Não tem tempo, é fisiológico isso. Né? Ninguém falou nada para mim, mas aí eu olhei quarta-feira, viu? Estou falando até para exemplo, passei para todo mundo. Olhei jogando o Fluminense, uma Fluminense jogou quarta pela Libertadores. Vai jogar sábado. Cara, um pouquinho de bom senso, assim, quem está na Libertadores, quem está numa competição, vamos privilegiar, não é privilegiar, vamos dar 72 horas no mínimo para
para recuperar, cara. Isso é um pagamento pelo sucesso, tem que se pagar um pedaço. Mas está errado. Definitivamente, será isso é errado. É errado. É descomunal. Qualquer pessoa que entra na justiça, não estou falando na justiça comum, na justiça esportiva, menos de 72 horas não se joga. Na noite desse domingo, o Timão embarcou para o México. Quarta-feira tem Tijuana e Corinthians em jogo que vale a liderança do Grupo 5 da Copa Libertadores. Além do machucado Chicão, Emerson Sheik também não viajou por causa de dores no joelho direito. Recuperado, Jorge Henrique viajou com o elenco. Embarcaram para o México os goleiros Cássio, Júlio César e Danilo Fernandes, os laterais Alessandro, Fábio Santos e Igor, os zagueiros Paulo André, Gil e Felipe, volantes Ralf, Paulinho, Edenilson, Guilherme e William Arão, os meias Danilo, Renato Augusto, Douglas e Giovani, os atacantes Alexandre Pato, Guerreiro, Jorge Henrique e Romarinho. Hoje, o Timão já treina na grama sintética do Estádio Caliente, palco da partida. Vinícius Alexis para a Rede Contínua. Agora vamos falar da Série A2, hein? O programa de hoje está um pouquinho mais rápido, né? Porque amanhã que nós vamos trazer mais destaques, vamos falar mais de São Vicente, de São Bernardo, e você vai acompanhar aqui na Rede Contínua. Nós vamos trazer os destaques do time do Audax e Barueri. Reportagens de Peter Miller e Guilherme Silva. Muito bem, Gabriel Dias, acabou agora, né, o jogo, então novamente aí, relembrando, o Audax derrotou por 1-0 a equipe do Grêmio Barueri e está agora na primeira posição da Série A2 com 24 pontos ganhos, são 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, sendo que marcou 18 gols e sofreu apenas 11 gols, um saldo aí de 7 gols, quase 70% de aproveitamento agora a equipe do Audax, grande chance aí de ser uma das favoritas a ser campeão, apenas 2 derrotas, excelente, bem ao contrário da equipe do Grêmio Barueri. A equipe do Audax agora enfrenta o Santa Cruzense no dia 6/3, às 15 horas no estádio Nicolau Alayon, pela 13ª rodada da competição. E aí tem grande chance, uma vitória ali com certeza vai sacramentar a equipe do Audax na próxima fase da competição da Série A2 do campeonato. Quem fez o gol da equipe do Audax foi o camisa número 10, o Rafinha, gol de falta, e que deu a vitória fora de casa para a equipe de amarelo. O Grêmio Barueri que chega à sua 5ª derrota consecutiva na Série A2 do Paulistão e segue na zona do rebaixamento com apenas 7 pontos ganhos na 18ª colocação. O Grêmio Barueri volta a campo na próxima quarta-feira, às 8h30 da noite, aqui mesmo na Arena Barueri, contra o Ferroviária, né? E para esta partida o técnico Nenê tenta quebrar, né, esse tabu aí, né? Não vence há 5 jogos e são 5 derrotas, né? Então uma numeração muito negativa para a equipe do Grêmio Barueri. O Grêmio Barueri que também tem menos de 20% de aproveitamento por enquanto na Série A2. São 10 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. Então o Grêmio Barueri volta a campo na próxima quarta, 8h30 aqui na Arena Barueri contra o Ferroviária. É isso, Gabriel, os destaques do Barueri. Aí então os destaques desta Série A2. Você pode mandar o seu recado para o Rodada Contínua interagindo conosco. Twitter, @RedeContínua, e no facebook.com/rede.contínua. Lembramos que esta semana tem muito futebol para você. Amanhã, Grêmio e Caracas jogam na Libertadores da América. A transmissão a partir de 9h40 da noite. Agora, o Palmeiras. Flávio Barbosa. Boa tarde, Flávio. Alô, ouvintes da Rede Contínua. É hora das informações do Palmeiras. O técnico Gilson Kleina tem uma opção a mais para escalar o Verdão na quarta-feira contra o Tigre pela Copa Libertadores da América. Depois de pouco mais de 3 meses entregue ao departamento médico, o meia Thiago Real está pronto para voltar aos gramados e exibe ansiedade para fazer sua primeira participação no principal torneio continental. É a primeira vez que vou disputar essa competição. No ano passado, joguei a Sul-Americana, que não deixa de ser uma competição internacional, mas de Libertadores é a primeira. Cada dia vou evoluindo e me sentindo bem. Talvez não dê para jogar 90 minutos, mas uma parte do jogo, afirmou o meia ao site oficial do clube. Thiago Real está longe das partidas desde 18 de novembro do ano passado, quando sofreu uma luxação no ombro direito contra o Flamengo,
pelo Campeonato Brasileiro. Fora da reta final do Nacional, que determinou o rebaixamento, e também em treinamento durante o período da pré-temporada, o atleta voltou a treinar com bola há 2 semanas. Apesar de estar recuperado fisicamente, Real admite que ainda não se sente 100% na parte técnica, até pelo receio de atuar com desenvoltura, correndo o risco de sofrer algum contato mais forte. Como foi uma lesão no ombro, foi meio difícil, mas é só com treinamento que melhora, explicou, para completar. Aos poucos, você volta a ter o raciocínio rápido, são coisas que o treinamento proporciona. Agora é só ritmo de jogo, que é diferente de qualquer treino. Contratado pelo Verdão no ano passado, Thiago Real disputou 14 partidas e marcou 2 gols, vendo agora uma concorrência maior por vaga na armação. Além das permanências de Valdívia, Wesley e Patrick Vieira, o clube ainda contratou Rondinelli e Rony, tendo também os garotos Bruno Dibal e Edilson. Isso é ótimo para o clube e o treinador. O difícil é quando você não tem opções dentro do elenco. O bom é que essa competição fortalece o grupo. Sempre treinamos no limite, sabendo que cada jogador tem de dar o máximo, pois tem vários concorrentes para a função. Se não estiver bem, vai perder o lugar no time, concluiu Thiago Real. Foram as informações do Palmeiras. Para a Rede Contínua, Flávio Barbosa. Ponto final no Rodada Contínua de hoje. Amanhã voltaremos ao vivo pela Rede Contínua com todos os destaques do seu time do coração. Amanhã informações do Rio, os gols que nós não tivemos tempo de rodar hoje por causa das coletivas. Também vamos trazer todos os destaques da Copa Santander Libertadores da América, tá ok? Então não perca, vem conosco, traga o seu recado, deixe na nossa fanpage, interaja também aqui na Rede Contínua. Grande abraço, tchau, tchau, até a próxima!